Hola, buen día, buen día, buen día, Buen Almira, día, buen día. Marcia, Hola, buenos días. buen día, buen día, Rosan, hola, hola, Bom dia, Rosane, Aurinês, Bom dia. buen Diana, día, Almira, Bom, Márcia. bom dia. buen día. Voy iniciando la presentación, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿se me escucha? Sim. Ok. Bueno, voy a ir comenzando a presentar la actividad de hoy, ¿sí? Em, bueno, esta es una actividad del Consejo Profesional de FEPAL. Yo soy la directora del Consejo Profesional, miembro de SAP. Mi compañera es Iliana Gottlieb, coequiper, que es de APDEVA Argentina, y les voy a ir presentando el equipo de trabajo. Marisol Bedoya de APDEVA de Asunción, Paraguay, Graciela Vázquez Vidal de la APAP de Panamá, Veridiana Canecín Guimaraes de la Sociedad Psicoanalítica de Brasilia, Patricia Viviani de la SSPB, Melissa Perea del Grupo de Estudios Psicoanalítico de San Luis. Siempre nos gusta describir un poco las funciones del consejo profesional que tienen que ver con velar por el bienestar de los psicoanalistas que componen la FEPAL y reflexionar sobre los problemas y retos de nuestra profesión. También nuestra tarea es promover políticas y programas que contribuyan al bienestar de los psicoanalistas y favorecer el intercambio entre las realidades y culturas diferentes de América Latina. Este webinar que vamos a iniciar hoy pertenece al ciclo que nosotros denominamos Psicoanálisis Latinoamericano en Diálogo, Puente entre Lenguas. Y el objetivo nuestro es seguir trabajando sobre las dos lenguas oficiales que hablan los analistas de FEPAL en Latinoamérica, pero esta vez a través de textos escritos por sus autores. Por eso pensamos en un espacio de intercambio para nuestra comunidad de miembros y analistas en formación. Entonces, nuestro objetivo es que el autor presenta el tema en su idioma original y el texto es enviado en los dos idiomas. Y el ejercicio consiste en el intercambiar ideas psicoanalíticas en los dos idiomas. Es un desafío. Bueno, voy a presentar entonces a nuestra invitada de hoy, a quien le agradecemos muy especialmente la generosidad que esté hoy con nosotros y haya escrito este texto que se llama Entre el vacío y el acto, la angustia, que ustedes recibieron y deben haber leído. Ana Paula Terra Machado es miembro efectivo del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Porto Alegre, miembro fundador del Instituto Bion, miembro titular con función docente de la Sociedad Didáctica de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre y miembro en formación del Instituto de Psicosomática Pierre Martí en París. Antes de empezar, quiero hacer un comentario y solidarizarnos con el pueblo de Venezuela y las dos sociedades. Hemos enviado hoy a la mañana desde el Consejo Profesional una nota y ofreciendo nuestros servicios del Consejo Profesional. Todos sabemos que están pasando un momento muy duro, así que nos solidarizamos con ellos, ¿eh? Bueno, ahora sí damos comienzo a la actividad. Gracias. Perdón, Sofía creo que ya escribió en el texto
Sí, Y ahí les entonces, dejé en el chat de la reunión instrucciones por si alguien necesita activar los subtítulos automáticos de Zoom y facilitar la comprensión. Están las instrucciones. Igualmente me pueden escribir si tienen alguna duda o algún otro problema técnico con la reunión. Patricia va a coordinar la actividad. Patricia, adelante, en diálogo con Ana Paula. A ver, Patricia, si te Patrícia, desmuteas. Patrícia, teu microfone está desligado. Tu está tentando abrir? Problemas de online. Bom, é uma alegria tê-la conosco, Ana Paula. Muito bem-vinda. E as demais colegas de América Latina. O nosso objetivo hoje, então, é trocar ideias, dialogar, conversar sobre o tema do nosso congresso, Vazio, Angústia e Ato. Propomos que seja uma conversa, um diálogo entre colegas, e para isso convidamos a Ana Paula e depois vamos, eu acho que, conversando juntos. Quem quiser, levanta a mão ou pode se manifestar pelo chat, abre a câmera, abre o microfone, porque o nosso objetivo é que, de fato, ocorra um diálogo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar esse diálogo agradecendo ao Conselho Profissional da FEPAL pelo convite e dizer que é uma grande satisfação poder conversar com colegas da América Latina sobre o tema Angústia, Vazio e Ato, tema do Congresso da FEPAL, um tema atual e tão presente sempre na nossa clínica. Eu não vou ler o texto foi um estímulo, né? Embora um estímulo já com questões mais densas da metapsicologia, que a gente pode pensar juntos aqui uma forma de clarear ou, enfim, de levantar questões pertinentes, né? A questão da angústia, esse afeto que nos acompanha ao longo da vida e que também pertenceu, né? É um tema que ocupou Freud desde o início da teoria freudiana e ao longo da teoria sofre modificações, mas esteve sempre presente, né? E eu penso que o que eu escrevi tem alguns aspectos teóricos, mas que a gente poderia pensar como é que isso se apresenta na prática e também que mudanças substanciais teve a questão da angústia ao longo do tempo. Uma das questões que eu mesma levanto e gostaria de discutir com vocês é se o homem contemporâneo, se nós hoje somos mais angustiados que o homem do século XIX ou do século XX. Muito se discute, né, que as questões contemporâneas impõem ao eu, ao indivíduo, muito mais exigências. Será que nós temos hoje mais angústia do que naquela época? Né? Se ontem a gente poderia dizer que a angústia era ligada muitas vezes ao excesso de repressão, ao recalcamento, hoje, com maior liberdade, nós estamos menos angustiados? Eu acho que esta é uma questão intrigante, porque eu não quero dar a minha posição já de saída, mas é uma questão que eu levanto, né? Porque as transformações sociais, as transformações da cultura deixaram o homem contemporâneo mais vulnerável, mais fragilizado,
O homem atual, quando eu falo homem, evidentemente estou falando em ser humano. O ser humano atual é mais frágil psiquicamente que o homem do século XIX, do século XX, foram as formas de apresentação do sofrimento que mudaram. Ou hoje, né, as exigências são outras, mas ainda assim, não temos que pensar que as exigências para o eu, estou me referindo aqui, o Jô, né, Jô, não é menos exigido hoje, né? Ao mesmo tempo, entrando na questão de vazio e ato, né, hoje a gente sabe que o corpo está também na ordem do dia. Entretanto, em 1895, quando Freud fala de neurose de angústia, ele cita inúmeras manifestações corporais que transcendem a questão da histeria. Ele fala em manifestações corporais do corpo como um lugar de fonte de descarga. Então, o corpo de hoje é mais exigido ou ficou como uma fonte maior de descarga do que daquela época da neurastenia ou da neurose de angústia, enfim. Eu acho que essas questões, né, estão colocadas já desde o início da psicanálise. Quando se fala em ataques de pânico, eu não sei como se diz ataques de pânico em espanhol. Bom, mas enfim, penso que Ataque de pánico, sí, así. Bom, em geral, tudo que eu pergunto é o mesmo, mas de qualquer forma, né? Os ataques de pânico foram descritos só agora, né? Mesmo o vazio, o nonsense, a falta de sentido da vida, né? Já não estão descritos de uma outra forma na literatura, por exemplo, né? Sei lá, em mesmo um vazio na Madame Bovary, ou a compulsão do jogador, do Dostoiévski, ou o escrivão do Melville, que eu acho que em espanhol é El Escribiente, mas, enfim, textos da literatura que nos levam a pensar em vazio, em compulsão, em uma insatisfação, uma perda de sentido de vida, que é tão colocado como do vazio atual. Evidentemente, isso não foi descrito, como eu estou falando da literatura, né? Não são descrições clínicas, mas são elementos que nos permitem pensar e que esses sentimentos já estavam presentes na vida das pessoas e que os escritores, assim como a poesia, enfim, adiantam muitas coisas que depois a psicanálise sustenta teoricamente. Então, quase que uma pergunta que eu faço é: em que medida as transformações culturais, as transformações sociais criaram ou enfatizaram esses quadros? Ou eles já existiam, ainda que não descritos e teorizados e com direções clínicas e técnicas para que fossem abordados na nossa prática? Essa é uma questão que eu gostaria muito de poder discutir, né, com vocês e pensarmos juntos, porque a angústia é, né, esse fenômeno, esse afeto da nossa questão subjetiva. A angústia é psíquica, né? E atravessou a obra freudiana como atravessa as nossas vidas. A questão, me parece, que é sempre como se tolera os níveis de angústia e o que pode, que destinos se pode dar para a angústia. E o mesmo eu penso em termos de vazio e de ato, né? Evidentemente que as patologias do agir,
né, são hoje muito mais estudadas e compreendidas, esses transbordamentos do eu sem mediação psíquica. Então, quem sabe eu já abro aí algumas questões para a gente pensar juntos. Eu vou, se alguém quiser se manifestar, porque senão sigo falando. Eu falo bastante, então por isso vou esperar um minuto se os colegas querem se manifestar, senão eu sigo falando. Bom, ¿Se me escucha? Si hablo ahora, ¿se me escucha mejor? Ok, Sim, ok, sim. perfecto. Ana Paula, ¿puedo intervenir un poquito? claro que sim, ótimo. Ana Paula, yo voy a hablar en español y voy a hablar lento, como habló Ana Paula, porque habló fantástico, se entiende muy bien, así que te lo agradezco mucho porque tengo muy poco conocimiento de portugués. Me quedé pensando en tu primera pregunta, Ana Paula, que dice, ¿somos más, si estamos más angustiados o menos angustiados en la actualidad? Y me parece muy interesante. Hay algo que traigo no solo de mi clínica personal, sino de la clínica de colegas que superviso hoy, y que me parece que hay más desborde angustiado, ¿no? Como vos decías, ataque de pánico. Se me ocurre, y me parece que también es un tema interesante para pensar y discutir, que hay algo de la llegada a la adultez resistente que hace que haya menos contención y por eso la angustia va más al desborde, ¿no? Es una mirada que estoy viendo. Y esta resistencia a la adultez, pues si vemos pacientes con padres que quieren ser amigos, no padres, no cumplir su función, me parece que tiene que ver con lo segundo que vos traías, que eran los cambios culturales, donde se idealiza esto de la juventud por sobre la adultez y la madurez, que me parece que trae cambios en la estructuración del aparato psíquico con la estructuración subjetiva. Solamente esto. Gracias, Ana Paula. Me parece muito interessante, justamente porque as exigências culturais hoje, né? E as resistências, por exemplo, a uma vida adulta, ou sobretudo a dificuldade de tolerância à frustração, me parece que é uma marca muito importante para ser discutida. Se as histéricas, ou o início da psicanálise era marcado por uma frustração constante que produzia sintomas, a gente pode pensar que a ausência de frustração, ou a baixa tolerância, melhor dizendo, à frustração, porque hoje parece que ninguém pode se frustrar, né? As exigências dessa cultura não produziram mais efeitos. Eu acho que a angústia, né, os ataques de pânico, esse excesso de exigências também, né, faz um contraponto com o excesso de frustração, porque é esse movimento que me interessa, né, ou que eu acho que tem que ser pensado. Se antes tudo era proibido e agora quase como se entre aspas, né, tudo é permitido, isso também é uma exigência para o eu que pode causar esse transbordamento do eu, né? Então, os níveis de angústia, será que não são, ou até aumentaram? A gente pode pensar, né? A dificuldade, porque a frustração, ela é inerente também à vida, né? Não poder se frustrar é uma condição, é uma exigência enorme, né? Hoje, a angústia, eu estava falando com colegas daqui, existe até, eu não sei como nos outros países, mas aqui no Brasil tem uma angústia das redes sociais,
né? Uma angústia de ser cancelado na rede social. É uma exigência de exposição, exigência ou um desejo de exposição excessiva, mas junto vem o temor da crítica, né? E de ser cancelado, de ser criticado, enfim, este jogo de exposição e temor, né, junto do que pode gerar essa exposição, de ser cancelado, de ser criticado, enfim, eu acho que é também um fator que incrementa a angústia. Então, eu penso que são novas manifestações e que talvez tenham até algo se exacerbado em função disso, mas eu penso que o homem é, por si só, angustiado, né? A questão é como se lida com a angústia, né? Se o excesso de repressão era angustiante, causava dor e sofrimento, hoje talvez o excesso de exposição deixe também as pessoas nessa mesma condição. Por isso eu acho difícil discriminar se a angústia aumentou, né? Mas talvez os ataques de pânico hoje sejam melhor descritos, né? Mais intensamente. E aí também já penso numa outra questão, até por causa dos meus estudos recentes da psicossomática, onde é complicado porque a angústia nem se apresenta, né? Essas carências psíquicas, uma das condições que ela pode impor é a ausência de angústia, né? É onde uma angústia mais silenciosa, uma angústia que se apresenta como mal-estar, como algo mais vago e que muitas vezes são descarregadas no corpo. Então, eu acho que toda essa questão da força da angústia, né, é a que tem que ser modulada. Mas a ausência de angústia é tão ou mais perigosa do que também essa angústia excessiva de um ataque de pânico. Ana Paula, a gente tem duas colegas com a mão levantada, a Marisol e a Sandra. Ok, empiezo yo. Retomo esto que dijiste, Ana Paula, con el texto que citaste de Pessoa, tan hermoso. Sufro sin poder concebir el estado de conciencia que designa el sufrimiento, ¿no? Porque me parece que hoy en día se ve mucho esto de la angustia sin representación que se manifiesta, como vos decís, como estado de malestar. Y se me vino a la mente, esta semana un paciente me dijo, qué larga que se me hace la vida, un chico de 33 años. Otro paciente me dijo, qué difícil es vivir. Se ve que yo estaba con el texto de Ana Paula y luego otra docente me contó que un niñito en la clase se había puesto a llorar y le había agarrado como un ataque de pánico. Habían hecho un juego. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Comprenden? Sim, sim. Habían hecho un juego y el niño perdió. Y se empezó a poner mal y se fue y se sentó arriba de la maestra, aupa, y que le decía mamá, se confundía porque era la maestra, la docente. Y entró como en pánico, ¿no? Bueno, tuvieron que llamar a la ambulancia en la escuela, ¿no? Entonces, estas tres situaciones clínicas se me vienen porque se manifiestan como malestar, ¿no? Digamos, en los dos pacientes aparecía como la sensación de pesadez frente a la vida, ¿no? Como dificultad. Yo pensaba en esto de qué difícil es conectarse y procesar el dolor mental, ¿no? Estoy leyendo algunas ideas de Meltzer, que él dice que las funciones parentales, que no necesariamente son funciones que los padres ocupan, ¿no? Tienen que ver con dar amor, promover esperanza, pensar y ayudar a tramitar el dolor depresivo. Y que de algún modo tal vez algo de esto que se diluyó en las familias, no hay figuras referentes desde dónde generar esto. Y entonces en el siglo XXI hay mucha exigencia, mucha velocidad
y poca capacidad para procesar todo sin consistencia interna. Bueno, reflexiones. Sim. Bueno, ¿sigo yo, Vai- Patricia, o hacemos? Como pretende, Ana Paula? Para mim está bem, quem sabe a Marisol fala e depois eu tento pensar junto com a Alejandra e com a Marisol. Tá bem. Bueno, Segue, Paula. dale. Bueno, yo me quedé pensando en la cuestión de la cantidad, si antes era más o hoy era más. Y pienso que, bueno, que eso es muy difícil medir y que creo que sí es importante la cualidad, ¿no? Que creo que eso es más fácil de notar que ha cambiado la cualidad de la angustia. Lo que para mí lleva a una pregunta esencial para nosotros psicoanalistas es, ¿se ha cambiado la cualidad independientemente a la cantidad? Ha cambiado también nuestra herramienta para abordar esa nueva forma de manifestación de la angustia. Estamos nosotros psicoanalistas actualizados y estamos nosotros dispuestos a cuestionar nuestra técnica, nuestra teoría, ¿no? Para abordar estas nuevas manifestaciones de la angustia que yo creo que en cantidad han de ser igual. Yo no estoy tan segura que antes era más o ahora es más. Yo pienso que como vos decís, Ana Paula, el ser humano es un ser que está cargado de angustia, pero cambian las manifestaciones. Entonces, como nosotros vemos estas nuevas manifestaciones, parece mucho, parece desbordante, parece que no tenemos que hacer, porque quizás muchas veces no nos cuestionamos que estamos usando herramientas para esa otra cualidad de angustia para abordar esta nueva manifestación. ¿Será que tenemos que seguir pensando en nuestras herramientas o que también evolucionen junto con la evolución de la angustia? Eso es lo que a mí me deja pensando esto. ¿No? Eu acho muito interessante, tanto que a Alejandra traz, e a Marisol também. E eu queria fazer uma observação, que me parece, quando a Marisol fala de quantidade e qualidade, que eu compreendo o que tu dizes, Marisol, como manifestação. Porque a angústia, né, desde o início, a angústia é um afeto, né? Talvez o afeto mais próximo da pulsão. O afeto, ele é o afeto, a angústia é o afeto menos qualificado. A angústia é basicamente uma quantidade, ela é uma intensidade. A angústia precisa ser sempre qualificada, né? Nós temos que nomear a angústia. E é interessante, porque para que outros afetos, então, entrem em cena, entrem em jogo, como tristeza, raiva, enfim, todos os outros afetos humanos, né? Então, o que eu penso é que a angústia por si só, como intensidade, como mal-estar, ela precisa ser, esta quantidade que nos assola, que nos invade, precisa ser sempre nomeada, qualificada, ou, em outros termos, simbolizada e representada. Por isso que Freud vai dizer, né, na diferenciação que ele faz desses estados, que eu até coloquei no nosso texto, enfim, no texto, da diferença entre Angst, Furcht. Eu estou dizendo o termo em alemão porque em português há uma diversidade com a tradução, né? Eu não sei como exatamente se traduz tudo para o espanhol, se tem diferenças aí. Mas o Freud nomeia 3 estados, né? Ele, Angst, Furcht, Schreck, né? E o Schreck, que é sempre o pavor, é sempre esse despreparo, que eu acho e que é o do pânico, né? O que o Freud vai dizer é que a angústia, o Angst, que ele fala, protege do pavor. Então, que é a diferença justamente de um ataque de pânico
que não tem, que é um transbordamento maior de uma angústia neurótica, portanto, ligada, que é um medo de, né? Eu tenho um temor de, que é o que caracteriza, por exemplo, as fobias. Então, o eu que não consegue nomear, que não consegue ligar um objeto, é um eu muito mais desprotegido. Portanto, né, a gente poderia dizer, num ataque de pânico, a pessoa não sabe nem o que teme. Ela diz que tem medo de morrer, ela não tem condições de pensar, o pensamento naufraga. Então, nesse sentido, eu penso que uma das questões mais relevantes da clínica é quando a gente consegue qualificar esta quantidade que é a angústia. Ou seja, qualificar, eu estou falando de nomear e dar um destino, ligar a objetos, tá? Objetos que eu estou falando, ligar alguma representação, evidentemente, uma representação de objeto. Eu, às vezes, tenho uma tendência, quando vou falar alguns temas, entrar em aspectos mais da metapsicologia. Mas, se eu não for clara, por favor, me falem que eu tento esclarecer mais. Então, o que eu acho muito importante quando se fala em angústia, e aí podemos entrar, né, no vazio e no ato, é esse processo de qualificação, é esse processo de ligação psíquica. Eu tenho defendido uma ideia, né, que o Freud nomeou de diversas formas o nosso aparelho mental. No texto das Afasias de 1891, ele chama aparelho de linguagem. Em 1895, no projeto Aparelho Neuronal. Em 1896, na Carta 52, Aparelho de Memória, para finalmente, em 1900, nomear aparelho psíquico na interpretação dos sonhos. E eu penso que depois de 1920, nós podemos também falar do nosso aparelho mental como um aparelho de ligação. E me valho aqui de um conceito que aparece muitas vezes na obra, que em alemão é Bindung. Bindung, em alemão, significa ligação. Eu acho que o nosso aparelho psíquico, a grande função do nosso aparelho psíquico, o grande recurso, é o recurso de ligação. E é interessante porque essa palavra, em alemão, Bindung, ela é traduzida como ligação, laço e vínculo, o que inclui ligação psíquica, mas vínculo com o externo e laço com o social. Então, nós podemos pensar que isto me parece o intrínseco da condição humana, essa ligação intrapsíquica e as nossas ligações intersubjetivas e as nossas ligações, evidentemente, com o laço social, e que isso é o que nos define e que nos habilita melhor para a vida. Eu não sei se eu respondi tanto a Alejandra quanto a Marisol, e não é uma resposta, é apenas mais um comentário da riqueza que vocês trouxeram nas contribuições de vocês. No Bom, levanté la mano, pero puedo decir algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Sí. sim, Em, Me quedé, fue muy interesante el recorrido metapsicológico, realmente muy claro, Ana Paula. Me quedé pensando, retomando un poco todo lo que venimos pensando que tiene que ver con la clínica actual, ¿no? Y este sim, recurso de ligazón, que es un recurso que obviamente ayuda a la angustia a ser nominada y a ser simbolizada. Te digo que en español es
miedo, pánico y angustia. Estas son las tres diferencias, ¿sí? Me parece que este recurso de ligazón es posible, según lo que yo entiendo, siempre y cuando haya una estructuración psíquica que permita que eso suceda. Y me parece que hoy en día, volviendo a lo que yo planteaba antes, hay dificultades para que esa estructuración psíquica se conforme de tal manera que sea posible más la ligazón que el desborde, ¿no? No sé, es una visión que voy teniendo, como decía antes, de la clínica, que comento para seguir conversando. Claro. Eu acho que os estudos pós-freudianos caminham sempre nessa direção, tá? De como construir recursos psíquicos onde eles falharam e que essas ligações tão fundamentais não possam acontecer, né? Mas eu acho que justamente o psiquismo do analista, né, que é muito exigido, é o que pode sempre, a análise me parece sempre uma segunda chance, né, de poder dar um novo destino propulsional para o que não está representado. Eu acho que aí entrou a clínica, né, os estudos do não representado, do irrepresentável e do trauma, sobretudo do um traumático evidentemente indizível, de traumas mudos, mas que produzem efeitos. Então, eu penso que é nesse encontro que se poderia, né, que poderiam surgir novas representações e novas ligações. Eu acho que a aposta é essa, né? Que se possa colocar em palavras uma angústia não dita, ou mesmo até uma angústia não sentida, que me parece o aspecto mais difícil, o aspecto mais complexo de quando a angústia não pode sequer ser sentida, né? Que são esses casos, por exemplo, que eu venho, né, trabalhando e estudando, como nos casos do adoecimento orgânico, onde o corpo, mas aí o soma é o lugar de descarga de algo que não pôde tramitar pelo psiquismo. Então, eu penso que essas questões hoje, né, tão atuais, enfim, exigem muito do analista e isso implica, né, num processo na transferência e contra-transferência, que são os nossos recursos habituais desde sempre, mas hoje mais ainda. Tem uma questão aqui, eu acho que da Augusta. Sim. Eu vou ler. Tá. Que eu acho que se ela escreveu, talvez ela não está conseguindo se... diz assim: olá a todos. Frente às questões levantadas pela Ana Paula, a intolerância à frustração não estaria relacionada a falhas muito precoces, sobretudo a falha do sistema de para-excitação? Me explicando, a angústia demasiada ou a ausência da manifestação angustiada, gerando quadros psicossomáticos ou de outra ordem, levam ao que é descarregado em atos, e esses atos, pela quantidade de excitação, não proporciona ligações. Representações que possam ser nomeadas, e essas levam às patologias do vazio. Vazio pelo que não pode ser nomeado e se irrompem. Poderiam ocorrer através de atos? Desculpem que estou em trânsito e por isso não me é possível falar com vocês. Parabéns à FEPAL por este lugar de debate entre todos e o convite à Ana Paula
colega que tanto a nós ensinar, tem a nós a ensinar. Augusta é uma colega querida, muito estudiosa, e então, mas sobretudo é uma amiga para ter colocado essas palavras tão gentis e amáveis. Obrigada, Augusta. Sim, né, todo o sistema, toda a manifestação a gente poderia localizar em termos de metapsicologia nas dificuldades de paraexcitação, né? De como conseguir conter isso, que é a grande tarefa, né? Já nas questões iniciais da vida. Essa é uma das grandes funções, né, da mãe ou da figura materna, melhor dizendo, é a função de parexcitação. O Green tem uma frase que eu acho muito interessante, uma consideração interessante, que ele diz que cabe à mãe, figura materna, evidentemente, abrir, né, as zonas erógenas, excitar esse bebê para a vida, puxar para a vida, né? Assim como também é da função materna tornar toleráveis essas excitações. Então, é neste jogo, né, de estímulo e também de poder transformar esses estímulos e essas excitações que do período inicial da vida e da constituição do próprio eu. O que me parece hoje é que a ideia de frustração ao longo da educação, ao longo da formação de um psiquismo, ela é menos tolerada, não individualmente, ela é menos tolerada pelos que exercem a função paterna, quase como se pudéssemos dizer, não se pode deixar as crianças, os ninhos, se frustrarem, né? Hoje, eu penso que uma das questões mais complexas são as questões dos ideais, né? Destes ideais de felicidade, de juventude, de sucesso, né? As pessoas todas parecem que têm que ser muito bem-sucedidas. Esta ideia de alta performance em tudo, né? Eu acho que é uma exigência da cultura e que isso interfere justamente nos recursos para lidar com a angústia. Então, eu coloco aí um circuito difícil e que leva, muitas vezes, né, ao ato, às patologias do agir, um excesso de angústia, crises de pânico, descargas no corpo. O corpo hoje mesmo, né, a gente pode pensar, as intervenções para mudar o corpo, que hoje se diz tão exacerbada, elas sempre existiram, né? A gente sabe que o humano, né, o homem sempre interveio no seu corpo, desde a pintura né, nos corpos, na cultura japonesa tinha a questão dos pés das mulheres, no continente africano, aquelas, eu não sei o nome, as mulheres que alongavam o pescoço, eu não sei como, não sei se estão me entendendo os colegas de fala Sí, que usan espanhola. esos collares dorados. Exatamente, exatamente. Então, quando diz assim, o homem, né, o ser humano, as pessoas hoje em dia interferem no corpo, o corpo como manifestação. As alterações do corpo sempre existiram. A questão que me parece hoje é que elas ficam, às vezes, relacionadas a um excesso, e a questão de quase de perda de identidade, de cultura, né? Então, essa massificação, e onde a única questão é a juventude, é que me parece que é uma perda de qualidade. Eu não sei se eu fui clara nisso que eu falei, né? É uma perda de particularidades, é uma coisa só eternamente jovem, não sei se é outro,
é uma questão sofisticada, mas são diferenças que me parecem importantes lidar hoje, né? Esse excesso de intervenções. Então, onde se perde, porque tudo que eu estava falando era cultural, era simbólico, era de uma época e de uma cultura e de uma identidade, né? Ana Então, Paula, eu fiquei pensando que tu usaste um dos autores, o Birman, né? E ele sim, texto, acho que é o que ele fala da sociedade do espetáculo. é, E, é, e sim, sim. coloca, acho que muito essa questão, né, do que a gente vive do narcisismo, do imediatismo e dessa ausência um pouco de singularidade, né? Que na verdade é uma das coisas, acho que é o nosso desafio na clínica, né? Fico pensando. E eu queria te ouvir um pouco falar se tu pensa a respeito da questão dos vínculos, se isso teria alguma interferência nessa questão do vazio, da angústia, né? É, desse mundo mais contemporâneo que a gente está, né, da virtualidade, enfim. Enfim, fiquei pensando um pouco por aí. Patricia y Ana Paula, si están de acuerdo, también Gabriela tiene la mano alzada como para que también hable y después continúas, Ana Paula, ¿sí? Claro. Gabriela. Bueno, buenos días. Muy interesante, agradezco mucho este tipo de espacios para reflexionar juntos. Em, Estaba pensando, al escucharle, se me venían ciertas ideas, ciertos significantes a la mente y a mí me dio la impresión de que estamos transitando entre ausencias, vacíos, qué pasa cuando hay un desborde de angustias, ataques de pánico o aquellas angustias que se dan de manera, porque son propias del ser humano. Teniendo en cuenta la metapsicología de Freud, hablamos también de cómo la mente, el aparato psíquico, eh, elabora estas situaciones como buscando representaciones para ser ligadas y de esa manera sofocar los afectos de angustia. Y mi pregunta, tengo como dos preguntas. Una va, ¿qué pasa cuando las IA, las plataformas, las pantallas, son los contenedores que van a, como, donde las personas van proyectando sus emociones conscientes e inconscientes, sus angustias reales, automáticas también, cuando se pone en ese espacio de la IA donde no hay un tiempo para buscar representaciones de acuerdo a las verdades subjetivas, personales, sino que hay un arrasamiento de imágenes, de respuestas, y no solamente eso, es una tecnología poderosísima que además está simulando, imitando tan cercanamente las conductas humanas que hasta responden como humanos y dan todas las respuestas habidas y por haber según el gusto de cada ser humano, porque además pueden estar entrenadas para el gusto de cada uno. Entonces, como que tal vez mi preocupación, tomando un poco lo que decía Marisol, eh, que como psicoanalistas, ¿qué hacemos ante esta realidad, verdad? Esa es una pregunta y la siguiente, ¿verdad? Es retomando un poco lo que Ana Paula presentabas en tu texto, si hay angustias propias de Latinoamérica, ¿verdad? Si hay un... Ah, Eso también. Bueno, eso. ah, que bom, Gabriela, que tu trouxeste essa questão, porque eu coloquei como uma provocação para nós, né? E, bom, agradeço a ti,
e a Patrícia, as questões, eu acho que vocês tocaram quase que toda a clínica, né? Porque uma coisa é a ausência, né? A ausência que nos constitui, falta, né? E outra coisa é o vazio, né? O vazio é uma precariedade psíquica, a falta é um motor do desejo. Então, essas diferenças na clínica, eu acho que elas são ricas, né? E, anotei tantas coisas aqui, mas, enfim, a Patrícia começa com o vínculo, e talvez a gente possa transportar já com a questão, para a questão da Gabriela, nessa, que tipo de vínculo tem nas redes sociais, né? Que tipo de, onde as pessoas se expõem em busca de respostas ou de likes e links, né? E de corações. Que tipo de vínculo é esse, né? Isso é um vínculo? Isso é uma ligação em termos psíquicos e afetivos, né? Ou esse predomínio de imagem, né, em detrimento, porque a gente sabe que o imaginário ele é narcísico, né? O simbólico é que envolve um terceiro, envolve pensamento, envolve um outro tipo de funcionamento mental. Então, eu acho que os vínculos, né, sólidos são os que nos sustentam. Esses vínculos com as redes sociais, né, em que as pessoas têm seguidores, eu me lembro, eu acho que era no Facebook, eu não tenho Facebook, nem nunca tive, que era amigos, não era amigos, eu tenho tantos amigos, enfim, eram palavras, é muito interessante, aqui um parênteses, o gostei ou prestei atenção nas redes sociais é um coração, né? E o termo no Facebook era amigos, né? Agora é seguidores, estamos contigo, enfim. Então, é interessante porque tudo isso apela sempre para uma questão dos afetos, tá? Sempre são símbolos de afeto, né? Os próprios emojis, eu não sei como se diz em espanhol emojis, mas enfim, Igual, emojis. sempre o que eu perguntei até agora é igual, mas enfim, vamos em frente. Então, é essa dinâmica dos afetos que eu acho, a angústia como esse afeto primordial, essa dinâmica dos afetos que é a questão da nossa clínica e da nossa vida, né? E, e eu acho que ambas as questões, tanto da Patrícia quanto a da Gabriela, também nos levam a pensar em termos de temporalidade. O psiquismo precisa de tempo. Nós somos seres históricos, somos seres de memória, somos seres temporais. Então, eu penso que esta é uma das questões importantes do nosso trabalho, que muitas vezes essa temporalidade psíquica e que remete justamente ao trauma. O trauma é absolutamente ligado a questões de temporalidade psíquica. A própria neurose, a gente poderia dizer que é quando o passado não tomou o seu lugar e segue produzindo efeitos no presente da vida das pessoas. Então, eu penso que esse trabalho de ourivesaria, né, um trabalho tão individual e tão pessoal, né, pessoal no sentido de duas pessoas, de um encontro ali, que é a psicanálise, e que leva tanto tempo. Às vezes, né, nós ficamos na contramão das exigências da contemporaneidade, né? O nosso trabalho é lento, é o de uma construção, se espera uma construção mais sólida. Aliás, na técnica, as construções hoje
diferente da construção proposta por Freud, mas as construções, porque às vezes é preciso se construir mesmo algo psíquico que ainda não pôde ser construído, né, no sentido de uma outra oportunidade para ver o que se pode subjetivar, né? Ah, uma questão a mais que eu só queria colocar, que eu, talvez esteja na questão da Gabriela também. Eu não sei, Gabriela, se tu falaste de inteligência artificial, é isso? Sí, Me chamou muito a atenção, só me aconteceu uma vez, até hoje. Uma paciente, antes da sessão, teve um sonho e ela relatou o sonho para o chat GPT. E me contou o sonho, né? Enfim. E a interpretação do chat GPT, que ela também me contou, que por sinal era uma interpretação linda, muito ¿interpretó bonita. bien el chat? Não, mas era muito bonita, muito boa. Era uma interpretação assim, quase que de mas um livro romanceado. Era de um romance maravilhoso. Enquanto que as questões que estavam ali eram completamente agressivas e destrutivas, mas enfim. Aí eu disse, realmente o chat tá. Ela disse que o chat estava como o melhor amigo dela. Eu disse, pois é. E eu aqui, como tua analista, estou perdendo. Claro que fiz como um xiste, estou perdendo para o chat, porque eu pensei, enfim, foi muito. Eu só tive uma vez uma paciente me dizendo isso, mas até isso já aconteceu, né? De uma competição de interpretação de sonho com a inteligência artificial. Me pareceu absolutamente contemporâneo e, felizmente, é uma pessoa que tem bastante recurso psíquico, mas é quase desconcertante, né? Essa questão entrar na clínica, né? Enfim, as questões de intimidade, né? Mm. Que Ana Paula, yo te iba, en relación a esto, pensaba, es tan amable el chat GTP que compite contra, es como si se negaran los aspectos hostiles, ¿no? Que también se ponen en juego en la transferencia. Hay como una ilusión, esto que vos llamás romantizar, ¿no? Es decir, que nosotros hoy lo vamos comentando en los distintos espacios clínicos como una nota de color, pero creo que es preocupante a la larga porque el chat te habla muy amablemente, todo te lo toma, ¿no? Es decir, ¿qué impacto va a tener esto hacia adelante? También pensaba esto que vos decís del tiempo que se necesita para el procesamiento mental y emocional y cómo esto atenta contra el ritmo hoy. Acá en Argentina tenemos muchas intervenciones terapéuticas cortitas, constelaciones familiares, terapias cognitivas conductuales. No sé si en Brasil es igual, pero también atenta mucho contra el trabajo del psicoanálisis, que como vos decís, naturalmente requiere tiempo. Y dos ideitas más que me surgieron cuando vos hablas de todo lo que tiene que ver con la estética, esta cosa de tan mundialmente, ¿no? Uno ve las caras todas iguales, los labios todos parecidos, ¿no? Creo que Bauman hablaba de la cultura de lo liso, ¿no? Es decir, no se pueden tener arrugas, no todo liso. Justamente yo tengo una paciente que a un emprendimiento le puso todo liso de nombre, ¿no? Me pareció como, así se llama el emprendimiento de muebles, ¿no? Entonces, como una expresión también de la época. Ella lo tomaba como algo valioso, y yo decía, bueno, qué pena, ¿no? Que no pueden haber rugosidades. Y claro, un último aspecto que me pareció muy interesante es lo del lazo social que mencionaste, ¿no? Porque hay necesidades que las manifestaciones van cambiando, pero las necesidades de nosotras, las personas, sigue siendo estar ligado con otros y sostenernos con otros. Pensaba en el fenómeno del fútbol que nos atraviesa en este momento. A Brasil y Argentina seguro, no sé si hay alguien de otro país, ¿no? Es muy interesante el espectáculo, a mí me llama mucho la atención
el fervor, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego ahí masivamente? Se despierta Ujú. desde lo afectivo, ¿no? Em, y una última idea. En Argentina, hace 2 semanas falleció un ídolo que se llamaba el Indio Solari, era el cantor, el cantante de un grupo muy importante el grupo se llamaba Los Redonditos de Ricota. Y el Indio Solari era el cantante, falleció, tenía Parkinson, un ídolo popular que hubieron cuando para su velorio 8 cuadras de fila, mucha gente muy conmovida, ¿no? Entonces, más allá del ídolo, uno podía ver que ahí había una búsqueda de estar unido en el dolor con otros, de sentirse parte, de compartir valores e ideales puestos en esa figura, ¿no? Muchos dicen que era un poeta de algún modo, un poeta popular y muy de lo popular, digamos. Yo tenía una paciente en el hospital que todos los fines de semana se juntaba en los grupos de los redonditos de ricota porque a ella la sostenía esa grupalidad, ¿no? Gente muy, en este caso, muy rota, digamos, pero bueno, esto también me parece interesante, la necesidad del lazo social que vos mencionaste. Ah, Tati, sí, sigo, ele, ¿no? Ok, ok. Em, Tati, ok, sí, sí, sí. Yo me quedé pensando un poquito volviendo sobre esta idea del tiempo, del lugar del tiempo, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Y la fragilidad vincular, ¿no? Y si pensamos en que los vínculos se inscriben en la finitud, un vínculo significativo se inscribe en la finitud, ¿no? En esto de poder lidiar con la idea de el paso del tiempo, de la pérdida, cómo toda esta cultura que promueve esta imposibilidad de lidiar con la frustración, dificulta la posibilidad de construir vínculos significativos, ¿no? Y pienso en la clínica, por ejemplo, me vinieron a la mente dos pacientes en particular. La dificultad de traspasar el periodo de enamoramiento, por ejemplo, en un vínculo, ¿no? O sea, de salir de esa exaltación que implica estar con este otro idealizado, ¿no? Y el trabajo psíquico que implica ese camino hacia el reconocimiento de la alteridad, ¿no? Como muchas veces es intolerable hacer ese camino, entonces hay que pasar al nuevo vínculo, ¿no? En donde la satisfacción inmediata, la exaltación vuelve a ser un estímulo para no lidiar con la angustia que implica reconocer al otro, ¿no? Me parece que es muy significativo cómo todo esto se puede ver en la clínica también. Muchas gracias. Sim, bom, em primeiro lugar, agora gostaria de dizer que a mim está me deixando muito contente poder pensar em tantas questões que vocês têm trazido. Mas antes de falar sobre o que a Alejandra e Gart disseram, eu me dei conta, Gabriela, que tu falaste de uma questão que eu apresento no texto. Nós, latino-americanos, temos angústias distintas, de outras culturas. Há algo que nos une no nosso laço, cultural, né? Ainda que com as diferenças do Brasil e de outros países, até pela língua, mas igual somos todos latino-americanos e sabemos para o resto do mundo o que é ser um latino-americano. Enfim, será que nós temos angústias particulares, nossas, culturais, para além do individual? Quer dizer, existiria entre nós latino-americanos uma angústias específicas que só a nós concerne, só a nós interessa, ou só nós sabemos como é, né? Essa é uma questão que eu me pergunto, porque no Brasil, por exemplo, ser angustiado só as questões sociais que nos assolam,
não só da violência, como da desigualdade e uma série de outras questões, são motivos de angústia já, né? Também são elementos que nós temos que processar. Então, estava pensando sobre esta questão. No Brasil se discute, teve um escritor muito conhecido e muito ácido e irônico com a questão da cultura, que disse que no Brasil nós temos um complexo de vira-latas, né? Que foi Nelson Rodrigues, um dramaturgo, é quase como se durante muito tempo o que vinha da Europa era melhor, o que vinha, né, dos Estados Unidos, em algumas coisas é melhor. E eu penso que muito tempo nós ficamos, é claro, até por um início da psicanálise, o que vinha da Europa era sempre o que nos orientava, embora na Argentina, me parece, que os argentinos sempre tiveram um maior contato com a produção científica oriunda da Argentina, onde a psicanálise sempre foi muito forte. No Brasil, isso vem num crescente, né? Mas ainda tem algo de distinção, enfim. Eu cheguei a aprender, a ser informada que a instituição de psicanálise mais antiga da América Latina era a APA. Depois de muito tempo que eu vim a saber que a instituição de psicanálise ligada à IPA mais antiga da América Latina é a Sociedade de São Paulo. Então, é muito interessante isso, né? Nós, brasileiros, sempre ficamos, bom, os trabalhos científicos sempre citados, os autores europeus e argentinos também, que nós temos muito conhecimento, admiração e intercâmbio. Mas, então, eu estava pensando, existe algo nosso, né, do nosso funcionamento que nos deixa mais angustiados? E aí eu transporto isso para todos nós, colegas latino-americanos. Uma pergunta que não sei o que nós podemos pensar. Indo então para a questão da Alejandra, eu acho que sim, Alejandra, a questão do laço social ela é muito importante, ela nos constitui, e o Freud, no último texto, no esboço, ainda diz: não podemos excluir a influência da cultura na questão das neuroses ou na questão da formação da nossa subjetividade, né? Nós somos produto disso também. E quando tu citaste o futebol, esse fenômeno de massa, que eu acho que é uma paixão mundial, né? Porque é impressionante o alcance que tem isso. Eu acho que são as identificações e os laços que aí se criam. O futebol é muito interessante, né? Porque é uma espécie mais sublimada, onde o hostil e o amoroso podem aparecer. O esporte é um grande recurso, né? E tem um colega aqui do Brasil que adora futebol e que ele diz que o futebol é tão interessante como esporte porque é mais ou menos como a vida. Ele faz uma analogia que nem sempre o time, a equipe mais forte ganha o jogo e que tem, né, que não se pode prever tanto assim a superioridade. Que surpresas acontecem num jogo de futebol, enfim. E esta Copa do Mundo eu não estou acompanhando tanto, mas um pouco, claro que sim. Tem surgido surpresas, tem surgido empates ou derrotas onde não se imaginava. E isso eu acho que remete um pouco à vida de todos nós. Existem surpresas, existem derrotas, existem situações inesperadas e que a gente tem que administrar a angústia e o traumático que advém daí. E eu acho que isso liga com a questão que a Gatti coloca, que é justamente essa ideia de que nós temos que fazer de microlutos. Eu digo que a vida é feita de microlutos.
Lógico que também inclui grandes lutos e grandes dores, mas isso, para mim, esses microlutos que nós temos que elaborar sempre, para mim, se associam à ideia de temporalidade psíquica. E realmente, quando eles não podem ser feitos, né, eu acho que isso é comprometedor. E quando tu fala, Gatti, das ligações de hoje na questão do amor, dos enamoramentos, né? Será que a gente tem que pensar que o amor está perdendo lugar para as paixões, né? Porque as paixões é que são tão intensas, imediatas e intolerantes. A paixão não tolera a frustração, né? Ela é algo da idealização. O amor, por isso que se diz que a paixão tem que se transformar em amor, porque o amor tolera frustração, tolera que não é bem assim, ainda assim vou seguir, né? O amor é mais conectado com a realidade, por isso a paixão é do imaginário, idealizante, né? Enfim, e essa ideia de imediatismo pode nos pensar, pode nos levar a pensar nas ligações descartáveis, né? No fast tudo. Eu disse uma vez para numa reunião que nós vivemos fast tudo, fast food, fast ligações amorosas, fast vida. Então esse fast tudo, né? Eu acho que é um complicador da vida contemporânea e que ele suscita uma maior angústia, leva também ao vazio e ao ato. Então, eu acho que a aceleração do nosso tempo incrementa essas situações que nós estamos discutindo hoje. E a psicanálise aí fica nessa contramão, né? Existe aqui no Brasil, e existe, eu acho que no mundo todo, a ideia de respostas rápidas, né? De soluções, o que todos nós queremos. Eu acho que se a psicanálise tivesse um caminho mais rápido, nós psicanalistas faríamos, né? O problema é que o psiquismo não é assim, ou sobretudo, uma mudança psíquica, o câmbio psíquico, né? Uma mudança de posição subjetiva diante da vida é difícil, demora, e talvez isso exija do psicanalista contemporâneo um grau grande de tolerância. O psicanalista está habilitado a tolerar a frustração, né? Que é trabalhar hoje com toda esta conjuntura da cultura atual. Creo que está Melissa que quería hablar, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana Paula, primero agradecerte la forma de tratar el tema. Creo que es muy amplio realmente y en toda la exposición creo que has podido, y en la conversación, creo que has podido ir transmitiendo distintos aspectos de la angustia actual que me parece que nos atraviesan todo el tiempo en la clínica, en la vida personal y en la clínica, ¿no? Y pensaba, bueno, yo trabajo en discapacidad, en instituciones con discapacidad, y trabajo constantemente con la angustia. No solamente la angustia de los diagnósticos, digamos, que reciben los niños, digamos, o los adolescentes, sino también la angustia escondida atrás de los diagnósticos y de la psicosis infantil relacionada con el autismo, con los trastornos generalizados del desarrollo, con la psicosis infantil en general. Este, y me quedaba pensando en lo que decía Marisol, lo que decía Gabriela recién, bueno, de qué manera podemos ir ayornando el método de modo tal que estas formas distintas de angustia tengan lugar y puedan ser comprendidas y abarcadas. Y cada vez que trabajo con autismo y cada vez que trabajo con psicosis infantil, pienso que todavía nos falta mucho para llegar y que hay una angustia, como vos decías, muy silenciosa, muchas veces en esos
diagnósticos, digamos, o en esas personas, ¿no? Em, entonces, bueno, por momentos pienso hay distintas manifestaciones, digamos, en lo cotidiano, en las instituciones y en las personas con discapacidad, a veces más ruidosa, a veces más silenciosa, y el mutismo tan presente, lo que hace tan difícil llegar a que esa angustia se exprese, a veces de la manera que el método más tradicional lo permitió, que es la palabra. Entonces, yo creo que bueno, que de repente la angustia se ha ido manifestando de otras maneras, el método ha ido variando. Luego de Freud vinieron otros autores que también nos mostraron otras maneras, pero bueno, coincido con las chicas, creo que está bueno también poder pensar en este espacio, o al menos quedarnos cuestionando los métodos que empleamos y cómo seguir creciendo para abarcar una angustia que a veces es totalmente muda, digamos, pero devastadora para la mente. Claro. A gente pode pensar que os pós-freudianos desenvolveram muito a questão desse traumático indizível. E eu acho que o Freud dá início a essas questões tão importantes que tu traz, Melissa, que ainda falta tanto, né? E que tem que sempre tolerar, sobretudo, a angústia que isso provoca, né? Mas eu penso que o texto de Moisés e monoteísmo ganha cada vez mais força teórica, quando ele diz quando ele fala desses traumas indizíveis, traumas sem registro, e dos traumatismos arcaicos e do transgeracional. Então, eu penso que este texto nos ajuda. Ele diz que ali, né, nesse texto, só lembrando entre nós aqui, que são traumas vistos ou sentidos que, embora não registrados. Então, eu acho que ele fala deste não verbal, ou deste pré-verbal, que me parece ser um elemento importante nestes casos tão complexos que tu atende. Eu quero te dizer que eu acho realmente esta questão que tu traz do teu trabalho muito complexa, muito difícil e que exige mesmo uma capacidade enorme do colega que atende essas situações, viu, Melissa? Eu acho que nós não temos ainda todas as ferramentas, se é que temos todas as ferramentas ou vamos ter um dia, né? O humano é sempre mais e a fala, né? A mesma fala que é o nosso objeto privilegiado, a palavra, né? A psicanálise aposta na potência da palavra e que a palavra nos humaniza. Ainda assim, nunca a palavra alcança tudo o que precisa ser dito, por isso nós precisamos de mais palavras e numa outra sessão para dizer aquilo. Então, realmente, são situações muito complexas da clínica, mas que eu acho que precisa de profissionais como tu, Melissa, que enfrentem essa situação, né? Mas penso num traumático pré-verbal, né? Num traumático, na ideia de traumatismos precoces e ligados ao transgeracional, que aí realmente, né, a angústia é completamente diferente, ou às vezes não é nem sequer expressada, né? Bom, estamos caminhando para o final do nosso tempo, né, da atividade. Gostaria de agradecer imensamente a você, Ana Paula, pela disponibilidade, pela disposição, né, em estar conosco nesse Entre Línguas de português e espanhol, que esse é um dos objetivos também, né, do Conselho Profissional da FEPAL. Agradecer aos colegas que estiveram conosco e temos ainda uns 3 minutinhos, se alguém mais gostaria de colocar alguma questão, né? E aí, para as considerações finais, Ana Paula, muito obrigada. Eu gostaria de colocar uma questão, sim.
né? Dizer, sobretudo, já me encaminhando para o final, é agradecer a atenção de vocês, renovar mais uma vez o meu agradecimento ao convite e dizer do quanto eu acho importante, né? O nosso trabalho é um trabalho solitário e na clínica, e eu acho muito importante eu valorizo muito a oportunidade de troca com os colegas. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que o meu português tenha sido compreendido, porque eu realmente valorizo muito esse empenho, esse investimento da FEPAL nesse intercâmbio de idiomas e de culturas, e, enfim, realmente acho que é uma ideia valiosa e me senti muito honrada com o convite. Muito obrigada. Ana Paula, realmente se te ha entendido perfecto y creo que este ejercicio de hacer el esfuerzo de comprenderte a vos y las colegas de Brasil, comprendernos a nosotros que hablamos en español, por momentos es laborioso, pero creo que justamente es el objetivo de este espacio que creamos con nuestro equipo del Consejo Profesional. Creo que el intercambio ha sido riquísimo, hay tantas resonancias en la clínica, en el pensar como analistas, que realmente creo que ha sido un intercambio muy hermoso, así que te agradecemos muchísimo tu generosidad. Terminamos acá, nosotros nos queda otro webinar que hemos organizado, ahí Augusta escribe algo, si Patricia lo puede leer porque eso no lo puedo leer. Pode. Augusto Aquí. escreveu: os encontros latino-americanos são permeados de tantos afetos que todos nós entendemos muito bem. Graças. Muy lindo, Ahí está. gracias. Y entonces les agradecemos mucho a todos por haber participado. Nos queda un último encuentro el 11 de julio que va a estar Fernando Orduz. Ya luego les mandaremos la invitación. Muchas gracias a todos. Obrigada. Gracias, Ana Paula. Foi um Muchas prazer. gracias. Muchas gracias. Obrigada, colegas do Brasil também. Tchau, tchau. Chao, 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 chao. Tchau.